Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao webinar de novidades do Service Hub. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar e a gente já começa aí a falar desse software, tá bom? Bom, acho que a gente já pode começar aqui a falar do nosso webinar. Eu sou a Gabriele Nisoli, sou executiva de negócios aqui na Pars. E hoje, junto comigo, está o Rafael Martins, que é o nosso especialista técnico em HubSpot. E nós vamos falar de um software muito bacana que com certeza vai ajudar vocês a reter clientes, né? A gente sabe aí que o maior patrimônio das empresas são os clientes. Então, a gente vai trazer para vocês essa visualização e tudo que o Service Hub consegue aí apoiar vocês nesse sentido. Eu vou mostrar um pouquinho da nossa agenda também, como que vai funcionar o nosso webinar. Tem muita coisa legal que vai acontecer aqui. Espero que vocês gostem. Pode passar, Rafa, por favor. Então, aqui está a nossa agenda. Eu vou apresentar um pouquinho da Pars para vocês. Acho que é legal vocês conhecerem, né? O que é a Pars. A gente vai explicar o que é o Service Hub. Vai ter a demonstração da ferramenta, então vocês vão ver a carinha ali do HubSpot, do Service Hub, como que ele funciona no dia a dia. É uma parte bem legal. Dois recadinhos que eu vou deixar que acho que é importante aqui para nossa interação. Nós vamos fazer um quiz das perguntas com perguntas sobre o Service Hub, tá? E quem tiver a maior pontuação aí vai ganhar um prêmio. A gente vai sortear aí um voucher para quem fizer aí a maior pontuação, tá bom? Se tiver empate, a gente faz o sorteio. Se não tiver, a pessoa já leva direto, tá bom? E as dúvidas que vocês tiverem sobre a ferramenta, qualquer coisa que vocês queiram perguntar para a gente, já vai mandando aí no chat que no final a gente responde. Combinado? Então vamos lá. Então vamos falar aqui, vou falar um pouquinho da Pars, né? A Pars ela é um distribuidor de software de valor agregado. Nós estamos no mercado há 42 anos já distribuindo aí software de várias marcas, marcas que a gente acredita que dão match com a nossa visão, com os nossos valores. A Pars ela tem escritório no Rio e em São Paulo, mas nós temos aí parceiros, né, em todo o Brasil, o que ajuda esse ecossistema de distribuição ficar muito mais fácil, muito mais viável. Em 2012, só para vocês entenderem, a Pars ela foi comprada ali pelo grupo Som da IT, que é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, e hoje nós fazemos parte desse grupo. Então, só ali uma breve apresentação do que é a Pars. Aqui a gente está mostrando para vocês algumas marcas, além de HubSpot, né, que a gente trabalha, e como é dividido. Nós somos divididos em alguns núcleos. Tem o núcleo de engenharia digital, que é a parte ali de Autodesk, Matterport, OpenSpace. Nós trabalhamos com Adobe, tem uma equipe voltada para isso, né? E tem a parte de infraestrutura, então Red Hat, CyberArk, enfim, são algumas marcas que a Pars distribui, além de HubSpot. E falando um pouquinho do Service Hub, né? O que é essa ferramenta? O Service Hub, gente, ele é uma ferramenta de atendimento ao cliente. Então, ele conecta ali, ele foi criado, né, para equipes de pós-venda, equipes de cliente,
equipes de sucesso do cliente fornecer um atendimento personalizado para a jornada do cliente. Como eu falei ali no início, a gente sabe que o maior patrimônio das empresas hoje são os clientes. Então, você dar um atendimento de pós-venda personalizado torna a experiência do seu cliente muito melhor. E toda empresa quer ter clientes fiéis e clientes promotores. Acho que esse é o grande objetivo, né? E o melhor, é o que eu falo, o melhor marketing é o marketing boca a boca. Então, o seu cliente indicando a sua marca para uma outra empresa. E o service, ele vem para ajudar isso. Então, a parte de retenção, a gente consegue fazer através do service, criar estratégias para isso. Então, e hoje a gente consegue fazer isso também junto com a IA, o que ajuda muito mais esse trabalho ficar muito mais fácil. A gente consegue automatizar várias coisas. E o Rafa, ele vai mostrar para a gente como que funciona todo esse movimento, né? Todo o software ali no dia a dia, o que dá para a gente fazer, tudo que a gente consegue explorar dentro do Service Hub. E a gente vai para a parte que eu acho que eu mais gosto, que é ver a carinha do Service Hub. Rafa, se você quiser complementar e começar a apresentar ali a ferramenta para eles, fica à vontade. Eu já coloquei a telinha aqui disponível para vocês, não sei se todos estão vendo. Se vocês puderem confirmar para mim, por favor, se Sim, todos estão vendo o compartilhamento. tá aparecendo, Rafa. Bom, primeiro, bom dia, né? Meu nome é Rafael Martins, atuo aqui na Pars como especialista de CRM, especialista HubSpot. Tenho cerca de 10 anos de experiência com HubSpot exclusivamente, cerca de 15 atuando como especialista de CRM, apoio equipes de marketing, equipes de venda, fazendo esse trabalho aí de configurações e customizações para inside sales, inbound marketing e todos os assuntos relacionados aí à captação de clientes, gestão de clientes dentro de um CRM. A minha atuação aqui na Pars gira em torno disso, basicamente. Tá? Aqui hoje a gente vai falar do Service Hub, como a Gabi falou. O Service Hub é um módulo do HubSpot. O HubSpot se divide em 3 módulos, basicamente, né? O Marketing Hub, Sales Hub e o Service Hub. O objetivo do Service Hub, dentro da filosofia de trabalho do HubSpot, é justamente dar esse suporte de pré-vendas, pós-vendas e sucesso do cliente. A gente entende, e o HubSpot entende, que há um processo, uma metodologia a ser cumprida, a ser seguida, para que a gente consiga reter esses clientes, fidelizar os clientes que a gente, porventura, tenha conquistado através dos processos comerciais. Então, o HubSpot ele lida hoje com uma metodologia chamada Flywheel, né, que é um disco. A gente está muito acostumado a ouvir falar de funil de vendas, né? Uma entrada mais larga de clientes. Esses clientes eles recebem as nossas informações para que dali se extraia o grupo que finalmente vai adquirir o nosso produto, a nossa licença, enfim, o produto que a gente está, ou o serviço que a gente está disponibilizando para eles. Então, o HubSpot ele muda, ele aprimora um pouco esse conceito de funil através do disco, através do Flywheel. O Flywheel diz que a gente deve atrair, encantar e fidelizar os clientes para que a gente tenha um círculo virtuoso. Esse indivíduo, esse cliente que comprou conosco, ele permanece dentro da empresa, ele enxerga a credibilidade e o trabalho que fazemos junto a ele, e com isso a gente consegue fidelizar o cliente sem nenhum tipo de problema, tá? Basicamente, aqui o que a gente vai mostrar são as telas e as possibilidades que o HubSpot oferece para cada um customizar e configurar a plataforma para obter os melhores resultados nos processos que vocês costumam fazer para essa retenção, para esse processo, tanto de pré quanto de pós-vendas. Tá? Basicamente, o HubSpot ele começa esse trabalho de Service Hub com a estruturação de uma pipeline, né? O conceito de um quadro de etapas, onde a gente faz todo um trabalho conforme os processos designados por cada um de vocês. Ele segue uma coerência e etapas para que a gente consiga finalmente entregar para o cliente a melhor experiência. Então, aqui na primeira tela que eu mostro para vocês, essa já é uma pipeline populada por nós. Aqui na Pars a gente atua, um dos exemplos que eu vou citar para vocês de uso do HubSpot
é para acompanhamento técnico, ou seja, durante o processo comercial, é muito comum que os nossos times de venda acionem os nossos times técnicos, que têm um conhecimento técnico sobre o produto que está sendo vendido ali naquele momento, e aí eles demandam tickets para esse time, para que eles organizem reuniões, apresentações, demos, essas informações que nós temos como costume passar para esses clientes. Um ponto que eu gosto de frisar sempre sobre o HubSpot é o caráter intuitivo da plataforma. Então, o HubSpot foi feito para pessoas que não têm medo de mexer em sistema mesmo. A plataforma é super intuitiva, ela tem uma visualização muito padronizada. Tudo que você precisa criar, executar, confirmar dentro do HubSpot é sinalizado sempre com um botão laranja. Então você vai ver que em toda a tela, ou em quase toda a tela do HubSpot, você tem esse botãozinho laranja aqui, que significa sempre uma ação. Você está sempre fazendo uma ação, criando uma configuração, ajustando algum detalhe. Sempre com esse botão laranja aqui, vocês vão ver que esse é um padrão que se repete nas telas que a gente vai apresentar aqui. O grande barato dessa tela de tickets, dessa pipeline de tickets, é a possibilidade da gente, primeiro, enxergar todo o esforço que está sendo empregado pelo time, seja de pré, seja de pós-venda, seja de sucesso do cliente. Eu consigo enxergar aqui o panorama completo do que está acontecendo junto à minha equipe, com todos os responsáveis atuando em cada um desses tickets. Aqui a organização dos tickets ela é feita na estrutura de Kanban, ou seja, eu consigo arrastar os tickets conforme o progresso das atividades que eu cumpro com cada um dos clientes que eu pretendo reter ou que eu pretendo conquistar através de um processo de pré-vendas. Essa possibilidade faz com que o processo seja muito mais interativo e muito mais fácil de localizar informações. Se nós entrarmos em cada um desses tickets aqui, eu vou entrar no detalhe de um deles, do serviço que nós fazemos, o HubSpot ele organiza suas informações em 3 setores fundamentais. Então, a gente tem aqui as propriedades, ou seja, todas as informações inerentes àquele ticket, todas as informações que são necessárias para o time técnico desempenhar o melhor trabalho, são registradas aqui nessa parte esquerda da tela. Na parte central, a gente tem todas as atividades realizadas para aquele ticket, ou seja, todo o histórico de interação que eu tive com um cliente ou com eventuais parceiros, fornecedores, para que aquele ticket fosse devidamente resolvido. E do lado direito, eu tenho as associações. O que são as associações? O HubSpot, como CRM, ele se organiza em determinados segmentos, né? O que chamamos de objetos. Então, nós temos o objeto contato, o objeto empresa, o objeto negócios, o próprio objeto tickets, que organizam todos os dados que a gente, porventura, colete dos clientes que estão cadastrados em nosso CRM ou dos leads que, eventualmente, a gente está trabalhando para conquistar, certo? Com essa tela aqui, você tem uma visão geral e do detalhe do que está acontecendo com cada um dos seus clientes. Então, a possibilidade aqui do Kanban é infinita à medida em que você consegue aqui atribuir responsáveis para cada um dos tickets, envolver os times necessários para que a solução ou a dúvida seja tirada da melhor maneira possível. Então, esse é a primeira visão geral que a gente tem quando a gente fala de Service Hub. Estruturar uma área de serviço que seja capaz de dar visualização para todos, seja no nível gerencial como no nível de operação, e permitir com que todos saibam exatamente o que está acontecendo em cada um dos nossos processos de pré, pós e sucesso do cliente. Então, a estrutura fundamental do nosso serviço vai se estabelecer sempre através de uma pipeline, sempre através de uma estrutura que garanta a visibilidade de todas as informações necessárias para vocês. Isso facilita também. Pois não? Eu quero falar, e o que é legal também, só aproveitando esse gancho, né, Rafa, que você Uhum. consegue também colocar SLA nesses tickets, o que ajuda também, né, na retenção, na organização desse pós-venda para o cliente. Então, isso também traz um grau de
como eu posso explicar, de seriedade no processo, né? Porque você consegue entregar aquela informação para o cliente no momento exato, não deixar passar, esfriar, enfim. Eu acho isso muito legal também dessa parte do service. Essa estrutura ajuda muito nessa parte, nessa entrega eficaz do que se precisa comunicar para o cliente. Até aqui a gente não está falando de novidade nenhuma, tá? O HubSpot já tinha essa estruturação através de pipelines, já tinha essa estrutura de Kanban disponível. A gente consegue também fazer aqui uma visualização por lista, caso seja necessário extrair, exportar uma relação de tickets que estão sendo tratados. Se eu quiser enxergar uma propriedade específica numa visualização, eu consigo usar essa visualização de lista para que vocês consigam enxergar todas as informações que estão registradas através desses tickets que foram abertos. A gente consegue customizar essas colunas com as propriedades que vocês desejarem. Então, a gente tem aqui todo o rol de propriedades que o nosso CRM possui, e eu consigo aqui, através das marcações, incluir as informações dentro da minha relação de tickets que eu possuo. Então, se eu conseguir organizar aqui, se eu preciso saber alguma informação que ainda não esteja no padrão, no default HubSpot, eu consigo adicionar essas propriedades aqui e, posteriormente, trabalhar essas informações da melhor maneira possível, da maneira que melhor convier. Afora a questão dos tickets, a organização e a estruturação dos tickets, a gente tem como possibilidade também a criação de fluxos de trabalho. O que são os fluxos de trabalho? São automações. A função do HubSpot, uma das grandes funções do HubSpot, é otimizar processos, é traduzir os processos que vocês possuem no dia a dia, trazer para um sistema que seja capaz de prover o máximo de otimização do tempo e da produtividade de vocês. Então, os fluxos de trabalho, eles servem para determinar certas ações dentro daquele pipeline. Então, eu consigo, por exemplo, determinar que um ticket seja aberto automaticamente. Basta que eu indique quais são as condições para aquele ticket ser criado e para que ele seja designado a pessoa responsável conforme a necessidade. Os fluxos de trabalho, eles se organizam através de filtros, que a gente chama de gatilhos ou triggers. Esses filtros, eles servem para a gente localizar exatamente o público, a quantidade, a massa crítica que a gente precisa tocar através dos comunicados automáticos ou através de uma tarefa gerada para os times de pós e pré-vendas. Os fluxos de trabalho, eles visam otimizar o tempo, otimizar o trabalho de vocês. Então, criar fluxos de trabalho permite, por exemplo, que vocês tenham prazos, né? Como a Gabi falou, a gente tem trabalho de SLA. Se vocês têm um trabalho de SLA bem estruturado dentro do time de vocês, vocês conseguem determinar, por exemplo, que um ticket só deve permanecer na fila de atendimento por 2 dias úteis, por exemplo. E depois de 2 dias úteis, eu consigo mover automaticamente essa oportunidade para o início e atribuir isso a uma pessoa do nosso time, para que ele possa trabalhar essa oportunidade logo que ela vire para início de atendimento. Então, os fluxos de trabalho, eles são super úteis para o Service Hub, à medida em que a gente consegue otimizar tempo, otimizar produtividade e facilitar tarefas repetitivas ou tarefas que requeram um acompanhamento, um follow-up bem próximo dos nossos clientes. Então, eu consigo, por exemplo, para não ficar só no teórico, eu consigo, por exemplo, determinar para a Gabi, por exemplo, que um dos nossos clientes deve receber uma ligação depois de 5 dias do ticket criado. Isso é feito através de fluxo de trabalho. Quando eu crio essa tarefa para o pipeline que eu determinei, eu automaticamente notifico a Gabi naquele momento exato, através do HubSpot, através dessas notificações aqui em cima, eu aviso a Gabi exatamente da tarefa que ela tem que cumprir, seja uma chamada, seja um agendamento de reunião, qualquer tarefa relacionada à rotina para aquele cliente ser retido, fidelizado, a gente consegue fazer através das automações dentro do próprio HubSpot. Essas são sessões do HubSpot que a gente não tem novidades, tá? São recursos que eles já existiam. Agora eu vou entrar no mérito mesmo do que há de novidade dentro do HubSpot para o apoio
aos serviços, ao pré-vendas, ao pós-vendas e ao sucesso do cliente. O HubSpot ele vem incrementando constantemente a sua área de Service Hub para que se tenha o máximo de informações condensado em uma única tela, ou no mínimo de transições de tela possíveis, para que o trabalho aconteça de uma maneira otimizada. Mais uma vez, otimização de tempo e produtividade. Então, hoje, o HubSpot, além dessa tela de tickets, que dá uma visão geral, um overview sobre o que você tem dentro dos atendimentos dos seus clientes, a gente tem agora também no HubSpot uma tela de... Perdão, só um minuto. A gente tem, por exemplo, uma tela de sucesso do cliente. Essa tela de sucesso do cliente, ela atua no indivíduo, né? Em cada um dos indivíduos do time de venda, do time técnico, ou do time que vai trabalhar o sucesso do cliente, o time de CS. Nessa tela aqui, a gente tem o resumo de tudo que está em nome daquela pessoa como proprietária, para que ela dê o devido tratamento aos atendimentos que são realizados dentro do HubSpot, consequentemente, com a base de clientes de vocês. Então, aquele pipeline que dá uma visão geral, com todos os tickets, todas as informações sobre todos os clientes que estão ali eventualmente sendo tratados, ele entra no detalhe através dessa tela que é de sucesso do cliente, se a gente está falando aqui de CS propriamente dito, e se eu estou falando de pós-venda, de pré-vendas principalmente, ou de um atendimento consultivo, ou ainda um acesso a um recurso técnico, a uma assistência, enfim, qualquer tipo de trabalho que seja dar apoio ao cliente na aquisição do produto que ele fez, eu consigo também acessar através da tela de Help Desk, tá? Eu vou separar essas duas telas e vou explicá-las separadamente, porque elas têm propósitos diferentes, mas ambas estão abarcadas dentro do Service Hub. Ambas vocês conseguem utilizar através do módulo Service Hub. Eu vou começar pela tela de Help Desk. Aqui na Pars, a gente atua, o HubSpot fica debaixo do guarda-chuva de TI, né, de tecnologia da informação. A gestão de dados, a governança de dados, ela fica submetida à área de tecnologia da informação. E aí nós temos um Help Desk, por exemplo, que concentra todos os chamados da empresa, de nossos clientes internos, concentra numa pipeline que a gente consegue ali monitorar todos os chamados, todos os pedidos que vêm sendo feitos para a equipe de TI, seja infraestrutura, seja desenvolvimento, seja através de ferramentas específicas de trabalho, seja suporte. Tudo isso cai numa pipeline de Help Desk, que é gerenciada por nosso time de TI. Cada um dos indivíduos do time de TI tem a possibilidade de ter uma visualização dessa de Help Desk a seu dispor. O que essa visualização permite? Você tem aqui a visualização de todos os tickets que estão em seu nome individualmente. Você tem a possibilidade de fazer filtros conforme as propriedades que a gente já viu anteriormente, os registros de dados que são feitos em cada um daqueles clientes ou em cada uma daquelas empresas. Eu consigo filtrar as informações através de filtro. Os filtros eles permitem com que eu localize com muito mais facilidade o que eu preciso trabalhar dentro de uma relação completa. Além dos filtros, eu tenho a possibilidade de fazer os filtros padrão, por proprietário, qual a prioridade daquele atendimento, se vocês têm um SLA que contemple também prioridades. A gente tem como transitar entre pipelines, ou seja, eu posso ter um atendimento de Help Desk e eu posso ter um acompanhamento técnico para cada uma das nossas unidades de negócio. Ambas vão poder utilizar essa mesma tela de Help Desk, selecionando para cada um dos usuários qual a pipeline que ele vai trabalhar especificamente, quais os tickets e qual a pipeline que eles vão trabalhar especificamente. A gente consegue filtrar também por status do ticket, ou seja, em que etapa ele se encontra dentro daquela pipeline que eu mostrei para vocês anteriormente. A gente consegue também fazer uma filtragem por equipe, né? O HubSpot ele permite a criação de times para que vocês gerenciem os acessos e as informações de maneira segmentada. Então, se eu quiser saber o que está acontecendo com um time de TI dentro do Help Desk, eu consigo fazer um filtro aqui e saber exatamente
o que existe de chamado aberto para a tecnologia da informação. E aqui você vai ter listado todos os tickets que foram filtrados para aquele tipo de visualização que você precisa, certo? Esse é um recurso novo, é um recurso que foi colocado há pouco tempo, disponível pelo HubSpot, e é um recurso que é muito útil no que diz respeito à organização de processos, principalmente. Você tem, primeiro, uma visão macro, onde você enxerga todos os atendimentos que estão sendo feitos naquele momento, e você dá para cada um dos integrantes do time uma visão particular de tudo que ele está atendendo. Isso facilita controle, isso facilita andamento, isso otimiza a produtividade, isso otimiza tempo e permite com que vocês tenham os melhores resultados na retenção desses clientes. Tá? Alguma dúvida até agora, gente? Perfeito, Rafa. Tá... Continua aí que tá muito bom. Do lado esquerdo dessa tela de Helpdesk, a gente tem alguns detalhes também de tudo que é feito dentro desses tickets. Então, eu tenho como ver aqui o que ainda não está atribuído a ninguém, por exemplo. Eu consigo ver o que eu tenho atribuído a mim, ou seja, o que eu tenho que resolver individualmente. Eu tenho tickets abertos junto à minha equipe, ou seja, tickets que estão nesse momento sendo atendidos ou em vias de conclusão. Eu tenho todos os tickets abertos dentro da empresa, sejam eles de que pipeline for. Eu consigo também ter esse resumo dentro da tela de Helpdesk. Eu tenho menções feitas a mim nas observações. Dentro de cada um dos tickets, eu vou até abrir a tela aqui para ilustrar para vocês. Toda vez que vocês registram uma informação dentro do ticket, a gente tem a possibilidade de marcar uma pessoa aqui, como fosse nas redes sociais mesmo. A gente tem a possibilidade aqui de criar uma observação e marcar a pessoa, sinalizar aquela pessoa em específico que ela precisa enxergar aquela observação. Quando eu faço isso dentro das observações, a tela de Helpdesk me permite filtrar exatamente onde eu fui mencionado em cada um daqueles tickets. Então, isso também me dá um senso de organização muito grande. Por vezes, a gente se perde nas notificações do HubSpot, principalmente se o nosso volume de trabalho é muito grande, muito intenso, essas notificações aqui, elas aparecem a todo momento. Então, para que a gente tenha uma organização melhor, para que a gente tenha um controle melhor e uma visualização mais adequada de tudo que é designado para cada um de nós, a gente tem aqui essa possibilidade das minhas menções. Então, toda essa ferramenta ela foi feita para otimizar o trabalho do indivíduo, do membro da equipe, de pré-vendas ou de pós-venda, como preferirem. Tá? Basicamente, essa é a tela do Helpdesk. Tá? Ela tem diversas outras configurações aqui mais específicas. Tá? A gente tem como criar, por exemplo, uma visualização própria para cada um dos times, ou seja, a gente consegue através das informações que são coletadas nas propriedades, eu consigo escolher quais as propriedades vão ser visualizadas dentro dessa tela de Helpdesk. Então, eu consigo, para cada um dos times, customizar o que eles devem ver, o que eles devem tratar e o que eles devem atualizar dentro de cada um daqueles tickets. Isso faz com que você segmente o seu trabalho, a tela é a mesma para todos, mas cada indivíduo de cada time vai enxergar, vai ter sua visão segmentada para isso, tá? Avançando um pouco mais, a gente vai falar agora de sucesso do cliente, né? A gente falou um pouco ali das ações de pré-vendas ou de helpdesk, né? De atendimento a chamados, caso trabalhem com isso. E agora a gente vai falar um pouquinho de sucesso do cliente, né? Que é aquele acompanhamento ali sistemático do que o cliente anda fazendo desde a aquisição do nosso produto ou serviço, permitindo com que ele tenha ali o melhor resultado, a extração do melhor resultado com a compra que ele fez. Isso também é um processo de retenção e fidelização, além do encantamento. Para sucesso do cliente, uma tela que ainda está, vocês podem observar aqui, que ela ainda está em beta, né, para a nossa conta, é um recurso fresquinho, super novo, que a gente possui aqui disponível, que é a tela de sucesso do cliente. Se você tem um time de CS organizado, se você pretende montar um time de CS aí no médio prazo, você tem a possibilidade de personalizar para esse time uma view, uma visão geral de tudo que está sendo feito com esses clientes que recém-entrados na empresa. Então, a gente consegue aqui criar uma pipeline, por exemplo, de sucesso do cliente, onde a gente seja capaz de determinar
que aquele determinado cliente está numa fase de onboarding, se ele está numa fase de nutrição, por exemplo, onde a gente começa a trabalhar ativações de licença, para quem trabalha com software, por exemplo, licenças. A gente pode trabalhar uma ativação específica, se for um produto, algo mais palpável. Então, a gente consegue desenhar pipelines com as etapas de CS. A visualização vai ser exatamente igual à nossa visualização de tickets, né? Naquela visão de pipeline que a gente possui, com todas as etapas ali subsequentes. Então, eu vou conseguir mover os cards de uma maneira geral e entender todos os clientes que estão na nossa fase de CS, e eu consigo, no detalhe, para cada um dos membros de equipe, dar uma visão bem completa do que a gente pode fazer para fidelizar, para encantar aquele usuário, aquele cliente. Então, eu tenho um resumo aqui de atividades. Eu tenho, se vocês trabalham com um cadastro de empresa atrelado a um proprietário da empresa, um proprietário dentro da empresa, por exemplo, ou seja, se eu cadastro uma empresa e me torno proprietário dessa empresa, eu consigo ver aqui todas as empresas que estão em meu nome e minha responsabilidade, consequentemente. Eu consigo ver aqui todas as empresas que foram atribuídas a mim, porque o HubSpot também permite que terceiros atribuam empresas, tickets, negócios a você como proprietários. Então, você tem uma visão geral aqui de todas as empresas que estão em seu nome, quais as que foram atribuídas a você recentemente, ou seja, que vocês não tiveram interferência sobre isso. A gente tem aqui mais abaixo um menu de tarefas que vai permitir com que a gente tenha todas as tarefas. Lembra que eu falei sobre automação lá no início, né? A gente consegue automatizar tarefas e designações para os usuários, para os membros de time, através das tarefas, seja de chamada, seja de envio de e-mail, seja de agendamento de reuniões. Eu consigo verificar aqui exatamente o que eu tenho que fazer em cada uma das tarefas. Inclusive com os seus respectivos deadlines. Quando a gente trabalha com SLA, naturalmente, a gente tem as configurações de SLA que precisam ser feitas. Eu vou mostrar essa tela aqui já já. A Gabi já tinha falado sobre isso um pouco antes. Conforme esses SLAs, a gente consegue determinar aqui quais são as tarefas que têm vencimento naquele dia, quais são as tarefas que já estão atrasadas, quais são as tarefas que estão na iminência de vencer, e eu consigo controlá-las todas nessa tela aqui também de sucesso do cliente. Do meu lado esquerdo, eu tenho a minha programação. A gente entende, o HubSpot entende, que não existe um trabalho de sucesso do cliente sem o contato direto com o cliente final. Então, aqui a gente tem a possibilidade de enxergar todas as reuniões que estão sendo agendadas na minha agenda individual e na agenda do time de sucesso do cliente. Eu consigo visualizar e gerenciar aqui os meus compromissos com relação a esses clientes. Se eu quiser, por exemplo, registrar que naquele determinado dia, naquela determinada hora, eu tenho que fazer uma ligação, ela vai aparecer aqui também na agenda, além das reuniões que são agendadas para você. Isso permite que vocês tenham um controle aqui dia a dia do que vocês têm de compromisso naquele momento. Isso facilita e organiza o dia a dia dos times de CS. Tá? Logo aqui abaixo, eu tenho a possibilidade também de incorporar relatórios. O HubSpot ele oferece uma infinidade de relatórios e tipos de informação para que vocês enriqueçam o trabalho e incrementem a atividade de pré e pós-vendas. Então, esses relatórios eles podem ser confeccionados na área de relatórios do HubSpot, que é uma área à parte, que não é necessariamente uma novidade, mas que atua em conjunto com esses recursos novos do Hub. A gente consegue fazer relatórios de análise de venda e, nesse caso aqui, relatórios de análise de serviço. Informações sobre o SLA, se ele está sendo cumprido, tempo médio de atendimento, quais as maiores reclamações, quais os recursos que foram utilizados. Tudo isso a gente consegue fazer gerando esses relatórios e incluindo esses relatórios na visão particular de cada um. Eu posso, por exemplo, criar um relatório para a Gabi, capaz de mostrar a ela qual o desempenho dela em reuniões, chamadas, atividades ligadas ao sucesso do cliente. Isso fica disponível para ela e ela enxerga isso em tempo real, fazendo com que ela tenha plena consciência do que está acontecendo ali naquele processo de CS. É uma tela bem rica à medida em que a gente não precisa ficar se desdobrando em e-mails, ligações, enfim.
visitar o colega ali para saber o que está acontecendo, tudo que eu tenho de informação está condensada nessa tela aqui, tá? Dentro dessa tela, eu tenho a divisão dela, esse aqui é o resumo, né? É o overview do que eu tenho como atividade, como CS, por exemplo. Eu tenho um portfólio, ou seja, eu vou ter uma relação aqui com todas as empresas que eu estou tratando nesse momento, certo? Aqui eu determino qual pipeline eu estou trabalhando. Aqui é aquela visão que eu falei de onboarding. Eu vou tentar usar aqui. Não tem nenhuma semelhante ao que a gente tem no momento. Mas essa pipeline aqui vai ter aqui um momento de onboarding, vai ter um momento de nutrição, enfim. Todas as etapas aqui, vocês conseguem, aqui na tela de pipeline, fazer aquela movimentação de cards para que eles avancem em suas respectivas etapas. Então, você concentra as informações numa única tela e permite com que todos manuseiem e enxerguem essa tela da melhor maneira possível. O que é Tá? legal, né, Rafa, é que isso daí é super customizável. Você pode customizar de acordo com o que faz sentido para você, do seu funil, né, da sua experiência. Esse é um grande recurso do HubSpot, inclusive, né? Falando do HubSpot como ferramenta como um todo, o grande trunfo do HubSpot é a possibilidade de customização de quase tudo que você tem dentro da plataforma. Se você pretende ver um grupo de propriedades específico e um outro time precisa ver um grupo de propriedades totalmente diferentes, a gente consegue segmentar os acessos desses times para que eles enxerguem apenas as informações que são relevantes para eles. Isso facilita o nosso trabalho, facilita a nossa organização e permite com que o trabalho transcorra ali sem nenhum tipo de problema. Então, essa é uma outra coisa que vocês têm que ter em mente. O HubSpot ele é extremamente intuitivo, né? Eu falei lá no início, estou repetindo agora. Vocês têm a possibilidade de segmentar tudo, organizar tudo e customizar tudo da melhor maneira para vocês, tá? A próxima aba é uma aba de programação. Não, o mouse não funcionou aqui. É a aba de programação. Aqui a gente tem aquela visualização do calendário que estava espremidinha ali no resumo, a gente tem aqui mais de forma mais ampla. Eu posso fazer aqui a organização conforme dia, conforme semana, conforme mês. Eu posso enxergar aqui só o que eu tenho hoje. Eu consigo aqui, através das chaves, indicar o que eu preciso que seja mostrado no meu calendário, se são reuniões da HubSpot especificamente, se é algum evento de calendário. Aqui entram as anotações que vocês mesmos fazem, né? Se eu preciso fazer uma ligação na terça-feira, às 11 da manhã, entra como evento de calendário, vai aparecer aqui disponível, assim como eu posso ocultar também essas tarefas e permitir só que as reuniões sejam mostradas. Então, eu tenho a customização até do meu calendário de compromissos, para que isso não comprometa o trabalho de vocês. Tá? Além dessa aba, eu tenho também o feed. O que o feed faz? Vai me dizer aqui tudo que foi feito para aquele cliente em termos internos e externos, tá? Aqui a gente tem as atividades de troca de informações entre o próprio time, que vai aparecer aqui devidamente identificada, e a gente tem também a possibilidade de mostrar a troca de informações com o cliente final. Então a gente tem a possibilidade aí de andar em duas direções numa única tela, tá? Basicamente, é esse o funcionamento da tela de sucesso do cliente. Você tem também a possibilidade de configurar esse espaço de trabalho do sucesso do cliente. Aqui você tem uma série de configurações que você pode fazer o ajuste, né? Se você faz um trabalho de CS com revendas, por exemplo, como é o caso da Pars, eu consigo fazer um CS para revendas, por exemplo, fazendo com que aquela tela de CS ela seja no nosso ambiente, seja para o nosso ambiente de revendas. Hoje a gente tem a configuração para empresas, ou seja, todas as empresas, todos os clientes da Pars também têm uma tela dessa de CS para que a gente faça o acompanhamento. Perfeito? Um outro ponto aqui que eu vou mostrar para vocês, também que dá apoio a essa parte de CS, pré e pós-vendas, é a base de conhecimento. Todo e qualquer esforço que seja feito em um helpdesk, por exemplo, todo e qualquer esforço que seja feito com um time de CS, ele resulta num aprendizado, né? A gente tem sempre ali uma curva de aprendizado com aqueles clientes para que a gente entenda qual é o comportamento padrão deles, o que em sua maioria acontece com esses clientes,
qual é a maior dificuldade deles, e é muito fácil a gente quantificar isso no HubSpot. Então, talvez vocês precisem de uma ferramenta que dê justamente esse apoio para que vocês otimizem tempo de atendimento. Às vezes, uma dúvida que você está tratando com um determinado cliente, já foi constatado que ela é uma dúvida de quase todos os clientes que se encontram naquela pipeline, seja de pré, seja de pós-atendimento. Então, a gente tem a possibilidade de criar aqui a nossa base de conhecimento. A base de conhecimento é um recurso do HubSpot que permite com que vocês tenham informações relevantes para o negócio de vocês disponíveis através de um link que pode ser aberto ao público ou pode ser apenas interno para os usuários HubSpot, em que você disponibiliza aqui todas as informações que vocês condensaram como informações úteis a prestar, tanto para o cliente ou para o próprio cliente ter acesso e otimize o trabalho de atendimento de vocês. Então, aqui a gente consegue customizar conteúdo, orientações, a gente consegue colocar imagens. Se eu preciso que o determinado cliente faça uma ativação de licença, por exemplo, e ele não saiba qual o caminho, eu consigo enviar um link da nossa base de conhecimento, nossa central de conhecimento, com telas printadas, apontando passo a passo para essas pessoas. Então, você tem aqui uma ferramenta de apoio aos processos de pré, pós-venda e sucesso do cliente. À medida em que a gente ganha corpo nesses atendimentos, eu consigo extrair também uma inteligência do HubSpot capaz de dizer o que é mais frequente, o que é menos frequente, o que eu preciso dar uma atenção personalizada, ou seja, botar um agente ali para falar com o cliente, e o que eu preciso simplesmente notificá-lo de que existe um texto, um conteúdo que vai ajudá-lo nesse processo comercial, seja na ativação das licenças, seja na aquisição de um produto, o que eles estejam ali procurando. Então, a base de conhecimento é um recurso bastante interessante nesse ponto em específico, né? No ponto em que a gente precise criar informações que nos facilite o atendimento, otimize tempo e produtividade mais uma vez, tá? Um outro ponto aqui que dá apoio a esses recursos técnicos que a gente vem falando são os chatbots, né? O HubSpot ele tem a possibilidade de configuração de chatbots, de fluxo de chat primeiro, né? A gente consegue, através de um chat embedado dentro do seu site, indicar quais os caminhos eles devem fazer dentro do HubSpot. Então, eu posso, por exemplo, à medida em que um cliente, em que um prospect, um lead, me passa o seu nome, seu telefone e seu e-mail, eu posso, através do chat diretamente, identificar essas informações como as informações de um lead e enquadrá-lo como lead dentro do HubSpot diretamente pelo fluxo de chat. Isso é feito através das configurações que a gente tem aqui no HubSpot. Esse chat ele pode servir de canal para o Helpdesk, por exemplo. O Helpdesk ele pode ser acionado, além de chat, pode ser acionado por formulários, que se tornam um canal. Através do formulário embedado no seu site, o HubSpot permite também que você crie formulários HubSpot para que sejam utilizados num site externo. Se você tem um site em WordPress, por exemplo, você consegue embedar um formulário HubSpot dentro de um site WordPress. Se você tem um site desenvolvido, um site feito por um desenvolvedor, por um designer, você consegue também, através de código, incluir esse formulário no layout do seu site especificamente. Então, esse chat ele dá um grande apoio à medida em que você consegue, ali dentro da conversa que ele estabelece, você já consegue mapear um caminho e entender o que ele está procurando dentro do site e, consequentemente, dentro da plataforma HubSpot. Feito esse fluxo de chat, a gente ainda tem a possibilidade de contar com a ajuda da inteligência artificial, e aí a gente começa a falar de inteligência artificial propriamente dita aqui nesse webinar. Você tem a possibilidade de criar esse chat já condicionado a algumas ações através da inteligência artificial. O HubSpot ele permite que a inteligência artificial, primeiro, entenda sobre o seu negócio. Você é capaz de configurar esse chatbot de maneira em que você coloca o seu site aqui, ó, importando o URL, e o HubSpot vai fazendo uma varredura no seu site, procurando tudo que é informado ali, tudo que tem valor para o cliente, e ele resume essas atividades, gera uma inteligência por trás daquilo, e você consegue fazer respostas customizadas através de chatbot. Você não precisa ter uma pessoa
necessariamente de frente para o chat ali, atendendo 8 horas por dia os clientes. Se você sabe uma quantidade X ali de atividades que o cliente já desempenha, né, por padrão, e que você consegue fazer de maneira automatizada, você pode botar o chatbot com a inteligência artificial ao seu serviço. Ele vai captar aquela informação que ele precisa, a gente consegue configurar essas perguntas, e eu consigo tanto programar as respostas para que eles façam essa ação no momento em que a pergunta é feita, assim como eu posso também, se eu não tenho uma resposta fechada para aquilo, eu tenho como mapear isso com a inteligência artificial do HubSpot, e o HubSpot vai designar ali a melhor resposta para aquele momento. Então, essa ferramenta de chat, ela é também importantíssima nessa parte que a gente está falando, principalmente de serviços, principalmente para o Service Hub, porque a gente consegue, por ali, fazer uma triagem prévia do que vai entrar para os meus times de pré e pós-vendas, e através dessa triagem prévia, eu consigo direcionar os clientes para o que eles realmente precisam, e não criar um processo super longo para clientes que às vezes têm uma curva de aprendizado mais curta, por exemplo. A gente sabe que tem usuários, clientes, que têm uma curva de aprendizado muito rápida, né? Conseguem pegar ali as particularidades do que eles compraram, do que eles adquiriram de uma maneira muito rápida. Então, por que perder tempo com esse usuário que já tem ali o seu caminho praticamente percorrido com um recurso humano? Eu consigo fazer o chatbot trabalhar para mim de maneira que entregue o melhor resultado para essas pessoas e o meu time, seja de pré, de pós-venda, se concentre exclusivamente naqueles clientes que carecem de uma atenção maior, de uma fidelização maior, de um encantamento, de uma informação mais customizada. Então, o chat aqui, tanto o chat quanto o chatbot, vai permitir com que vocês tenham mais alcance, mais capilaridade. Vocês conseguem atender mais clientes, otimizar tempo e produtividade mais uma vez, e aí vocês conseguem caminhar dentro do HubSpot com muito mais facilidade e com muito mais recursos técnicos, à medida que vocês vão extrair inteligência de todos esses processos. Tá? Torna a jornada mais fácil, né? A experiência do cliente muito melhor. E aí é onde a gente volta a falar, onde o cliente se torna um cliente promotor, onde se torna um cliente fiel, e aí faz a rodinha ali do flywheel que você falou ali no começo da apresentação girar, né, Rafa? Muito legal, muito. Exatamente. Exatamente. E aí, para finalizar todo esse apanhado de informações que a gente passou para vocês aqui a respeito dessas ferramentas, eu consigo mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só entrar na tela correta, a parte de configurações de SLA, principalmente, para vocês entenderem como é que isso funciona. Só um minuto, por gentileza. Aproveitando esse gancho do SLA, depois, Rafa, vamos mostrar para eles também que o CEPS ele dá para fazer. Como que a gente pode medir, né, a satisfação desse cliente de todo esse processo que a gente consegue automatizar? Como que a gente vai medir a satisfação do cliente para saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar. Eu acho que isso é muito legal, a gente mostrar ali também a parte de pesquisas, tudo que dá para fazer ali, pesquisa de NPS, de satisfação do cliente, enfim. Isso também, com certeza, vai agregar nesse processo da retenção de clientes. Entrando nesse mérito do SLA, a gente entra também na questão de NPS, pesquisas de satisfação, de certa forma estão relacionados. Hoje, um dos nossos projetos aqui na Pars é o desenvolvimento de um NPS que seja capaz de nos dar exatamente o termômetro do que os nossos clientes pensam da Pars e como a gente deve trabalhar proativamente nesses contatos. Então, a gente vai entrar aqui no mérito dos recursos disponíveis para a gente conseguir avançar também com esses processos, tá? Aqui na tela de configurações, eu tenho as configurações exclusivas de Helpdesk, onde eu consigo aqui colocar e conectar todos os canais de atendimento que eu tenho disponíveis, ou seja, se eu tenho um formulário no site, um chat rodando, se eu tenho um formulário numa landing page que me leva para cá para o Helpdesk, eu consigo incluir e agrupar tudo numa tela de canais. E essa tela de canais vai gerar aqueles chamados de Helpdesk que a gente viu na tela de Helpdesk, tá? Eu consigo também configurar os SLAs aqui, ó, quando os SLAs devem ser aplicados. Eu tenho aqui uma série de opções e horários de funcionamento que eu posso salvar e editar horários de funcionamento.
eu tenho metas de SLA, ou seja, eu consigo definir um SLA de início e medir esse SLA para saber se realmente aquele tempo é um tempo adequado para atendimento, seja para o bem ou seja para o mal, ou seja nos casos em que eu estou utilizando menos tempo do que o necessário, seja nos casos em que eu estou usando mais tempo do que o necessário, eu consigo aqui determinar essas metas e orientar os meus times com relação a essas metas. Eu consigo ligar e desligar o SLA, e eu consigo aqui também configurar relatórios específicos de SLA, ou seja, eu consigo ali quantificar o que foi atendido dentro do prazo, o que foi atendido depois do prazo, o que foi atendido ali de pronto, com muita antecedência. Tudo isso eu consigo configurar, eu consigo preparar para que vocês tenham o melhor aproveitamento dos atendimentos que são realizados dentro do HubSpot. Tá? Além da tela de SLA, eu consigo também definir os padrões de ticket, ou seja, quais são as propriedades que eu vou utilizar naquele ticket, qual a pipeline que eu vou priorizar para aquele ticket, o status do ticket, ou seja, em que momento eu vou personalizá-los, vou colocar as informações que são necessárias ali. Eu consigo gerenciar aqui mesmo dessa tela todas as propriedades, associações e pipelines de ticket para que a gente tenha tudo de forma otimizada, da melhor maneira possível, tá? Eu mostrei logo no início ali que cada um dos tickets tem aquelas visualizações, né? Da esquerda, da direita e a parte central. Eu consigo configurar o tipo de informação que eu vou disponibilizar, tanto na parte esquerda, quanto na parte direita, quanto na parte central. Eu tenho aqui diversas seções de propriedades, eu consigo incluir e excluir conforme a necessidade que vocês possuam. Se eu tenho uma quantidade grande de propriedades, essas propriedades não são utilizadas na sua totalidade por todos os times, eu consigo criar visualizações para cada um dos times. Então, se um time precisa ver qual a pontuação de NPS, por exemplo, para fazer um trabalho de CS, essa mesma propriedade não precisa estar disponível de repente, para um executivo de vendas. Então, eu consigo fazer essa distinção de propriedades, organizar aqui na nossa visualização e dizer qual a equipe vai visualizar aquele tipo de visualização que eu configurei. Então, essa também é uma possibilidade bastante bacana do HubSpot, que faz com que todos os times enxerguem exatamente informações inerentes ao seu próprio trabalho. Isso significa que eles vão ficar isolados nos seus núcleos? Claro que não. A gente tem as pipelines exatamente para isso. A gente tem a visão geral, todos conseguem ver tudo o que está acontecendo, mas a gente entende também que cada uma das áreas tem suas particularidades, suas rotinas de trabalho, seus processos, e aí a gente também fornece uma visão individualizada para cada um deles, para que esse somatório de esforços gerem um melhor resultado para vocês, certo? Aqui também, um outro recurso de inteligência artificial, que é muito, muito, muito bacana, é as recomendações de resposta. Com base nos atendimentos que a gente vem fazendo em Helpdesk, com base nos atendimentos que a gente faz em sucesso do cliente, eu posso educar, eu posso ensinar a inteligência artificial do HubSpot a elaborar as melhores respostas nos canais que vocês têm disponíveis. Então, isso beneficia chatbot, isso beneficia ali até o próprio Helpdesk com respostas padronizadas com base na experiência que vocês mesmos registraram dentro do HubSpot. Então, essa ferramenta aqui de conteúdo, de inteligência artificial, também é bastante eficiente nesse sentido. Vai permitir com que vocês otimizem o seu trabalho de uma maneira absurda e permite também com que vocês tenham mais qualidade na condução desses processos, né? Seja de pós, seja de pré-vendas. Tá? No que diz respeito a NPS, principalmente, pesquisas de satisfação, o HubSpot ele permite configurar pontuações se um determinado usuário ele avança em determinados milestones, né, em determinadas metas que eu estabeleço para ele, eu consigo atribuir pontuações que fazem com que ele tenha ali uma verificação da sua saúde dentro do HubSpot. Através de NPS, eu consigo também enviar, através de automação de marketing, né, através dos fluxos de trabalho, eu consigo mandar um e-mail de NPS para esse cliente que acabou de ser atendido por mim, com ali a pontuação que ele vai atribuir, e automaticamente, também por fluxos de trabalho, eu consigo fazer o somatório dessa pontuação e indicar se esse cliente, de fato, é um embaixador nosso,
se ele hoje é um detrator nosso, se ele hoje é neutro em nosso processo, tudo isso é possível através dos recursos do Service Hub. Pontuação, lead scoring, pontuação para NPS, cálculo de NPS, tudo isso é perfeitamente possível através das propriedades que o HubSpot disponibiliza para vocês, tá? Gente, basicamente, essa é uma visão bastante ampla, assim, e o mais rápido que eu pude fazer sobre os recursos do Service Hub, tá? O HubSpot se credencia cada vez mais a ter a ferramenta mais robusta nesse sentido, com relação a atendimento a clientes, porque ela cada vez mais vem acrescentando recursos muito valiosos, principalmente na extração de inteligência, com base nos atendimentos que a gente efetua. E aí eu ressalto mais uma vez que o HubSpot tem uma área de relatórios específica para análise de serviço. Então, desde o SLA, acompanhar um SLA, até saber exatamente o que os clientes estão demandando de dúvida, de problemas, de soluções possíveis, vocês conseguem através dos relatórios HubSpot. Então, a gente tem a possibilidade de controlar todos os processos que ocorrem em paralelo a uma venda, a um processo comercial propriamente dito. Se eu preciso de um apoio técnico no momento da aquisição daquele produto ou serviço, eu consigo fazer através da Helpdesk. Se durante o processo de compra eu preciso de um acompanhamento de uma pessoa mais técnica, eu consigo atribuir a ela também uma pipeline para que ela faça esse acompanhamento e vocês tenham esse controle. Eu consigo também criar todo um processo para sucesso do cliente, ou seja, eu consigo estabelecer as metas que devem ser cumpridas por cada um dos clientes, até que eu consiga chegar na etapa em que eu vá fidelizá-lo, que eu vá encantá-lo, e eu consigo também, para pós-venda, fazer algumas ações específicas para medir satisfação, para entender quais são as maiores dores. Eu consigo criar uma central de atendimento, uma central de conhecimento capaz de otimizar o tempo dos nossos recursos, fazendo com que os clientes tenham a informação mais mastigada, mais simples, ali de pronto. Então, o HubSpot hoje ele se credencia como uma grande ferramenta de serviço, de atendimento, à medida em que ele vem incrementando e usando a inteligência artificial para melhorar o dia a dia de vocês, certo? Perfeito, Rafa. Bom, da minha parte é isso. A Gabi vai prosseguir aqui com a apresentação. Eu deixo aqui o canal aberto, inclusive meu contato está na apresentação. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar comigo, enfim, vocês podem procurar a Gabi para que falem comigo, vocês podem me procurar diretamente, não tem problema com relação a isso. Como vocês foram informados, né, esse webinar ele é gravado, então a gente tem a possibilidade, se for o caso, de disponibilizar o vídeo para que vocês revejam a apresentação, caso tenham alguma dúvida, algum ponto a revisitar. E é isso, gente, estou à disposição. Muito obrigada, Rafa. Muito bom a apresentação. Acho que a gente conheceu ali o Service Hub bastante. E agora que a gente já conhece, o Rafa já apresentou a carinha do Service Hub, as funcionalidades, vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente vai liberar um quiz para vocês, com algumas perguntas sobre o conteúdo que o Rafa apresentou. E no final a gente vai sortear um voucher aí para quem responder esse quiz, tá bom? Eu vou deixar de 3 a 5 minutinhos para vocês responderem esse quiz e depois a gente faz aí o sorteio, combinado? Depois disso a gente responde aí as perguntas que enviaram no chat. Enquanto isso, quem for tendo dúvidas, vai mandando aí que a gente tira no final, tá bom? Já tá aparecendo para vocês o quiz? Perfeito, então.
quem for terminando de responder, se puder dar um ok ali no chat só pra gente, pra eu saber, né? Aí no final a gente faz ali o sorteio. Olha, a galera tá rápida, hein? Maravilha. Acho que a grande maioria aqui já respondeu. Nós vamos fechar aqui o quiz, né? E com base na resposta, depois a gente vai fazer esse sorteio e a gente entra em contato aí com o vencedor para liberar aí o voucher de presente, tá bom, gente? E antes de finalizar ali essa questão, tem uma pergunta aqui muito legal que a Lilian fez para gente. Ela perguntou se no chatbot é possível inserir imagem temporária de aviso de feriado, finais de semana. E aí, Rafa? Perfeitamente. O chat, ele, na verdade, ele não chega a ser, nesse caso, não seria o chatbot, né? Seria o recurso de chat puro e simples. O recurso de chat, ele permite a configuração de horário comercial, permite a configuração de qualquer horário que você pretenda. Inclusive, esse é um recurso que o HubSpot usa muito. As equipes que dão suporte, né, que suportam o cliente, por vezes eles precisam se ausentar para alguma reunião, para algum evento. Você tem a possibilidade, inclusive, de criar eventos temporários ali de tal hora, dentro daquele dia, ou nessa semana teremos ali o atendimento reduzido. Toda essa parte de gerenciamento, de disponibilidade de chat, também fica disponível nas configurações de chat para vocês. Então, não tem problema nenhum, Lilian. Se você tiver ali um aviso, naquela janela ali, você vai ter uma capacidade de atendimento menor, você pode deixar isso claro ali e o chat vai respeitar esse prazo conforme a configuração, tá? Perfeito, muito obrigada. Acho que não tem mais, acho que essa era a única pergunta que tinha aqui. Então, a gente vai finalizar. Agradeço muito a colaboração de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. E qualquer dúvida, podem me chamar, que tem o meu e-mail, deixei o meu contato. Se for preciso ajuda do Rafa, eu conecto com o Rafa. Gente, muito obrigado pela interação. Rafa, muito obrigada pela aula que você deu pra gente. Foi muito bom. E se você quiser fazer Imagina. alguma coisa, sinta-se à vontade. Não, é só agradecer mesmo a disponibilidade, a audiência de vocês. Contem comigo para o que precisar, se precisarem tirar dúvidas, conversar mais um pouco sobre HubSpot. A gente está com os canais aqui abertos para receber vocês, para entender a necessidade de vocês. E qualquer outra dúvida, qualquer outra informação, só entrar em contato. Agradeço mais uma vez. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.